Olá pessoal, eu sou o André Barbieri E eu, a Simone Shibashi. e esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. Em plena pandemia, nós temos nova vida à luta de classes na América Latina, estourando novas manifestações agora no Paraguai contra o governo direitista do Mário Abdo, que é um aliado do Bolsonaro, que leva adiante também uma gestão catastrófica da pandemia. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje no nosso programa. E as ruas do nosso vizinho Paraguai ficaram incendiadas por novas manifestações. O coronavírus não foi capaz de conter essa raiva contra o presidente, a má gestão da economia e da crise sanitária do coronavírus, com um altíssimo desemprego, e as pessoas foram às ruas para protestar contra esse governo direitista, né, o Mário Abdo, que faz parte do Partido Colorado no Paraguai, e que também parte de toda essa gestão catastrófica da pandemia vem sendo a política de retorno presencial às salas de aula sem nenhuma segurança sanitária. É uma situação muito grave que o Paraguai vem passando e, como a gente vai discutir aqui no programa, tem muitos paralelos com a situação brasileira, né, Si? Exatamente, né, André? Começando pelo próprio Bolsonaro aí, um desses responsáveis por hoje a gente ter... Ele não está sozinho nisso, mas evidentemente é um responsável muito importante por a gente ter alcançado hoje a cifra absurda de 2.285 mortes nas últimas 24 horas. E esse lixo que está na presidência aqui do nosso país, que junto com os governadores e todo o regime do golpe institucional conseguiram produzir essa que é, de fato, a maior tragédia sanitária da história do país, que já conta com quase 300 mil mortos, né? E igual Bolsonaro, que não tem resposta nenhuma para nada, o que fez o Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai, foi tirar sarro da miséria do país, né? Enquanto aqui um fala de frescura, mimimi, pergunta vão ficar chorando até quando, o Abdo fez de idiota com o início dos protestos, né, contra o governo dele e disse simplesmente assim que não leu os noticiários porque a única leitura dele é a Bíblia. Olha que gênio, né? Isso é um país pelo qual também passa aí por um importante colapso do sistema de saúde e como você mesmo disse, né, André, assim como aqui fazem o Dória, os outros prefeitos e governadores, inclusive os do PT no Nordeste, lá no Paraguai, o Mário Abdo ordenou o retorno das aulas nas escolas. É um completo absurdo assassino que, evidentemente, enfureceu as comunidades escolares, né? E não à toa, na semana passada, as trabalhadoras da saúde e da educação no Paraguai, que se organizaram nos seus sindicatos, foram as protagonistas das greves e dos protestos que atearam fogo no país. Então, na sexta-feira, a juventude somou as ruas e forçou aí a renúncia do ministro da Saúde. E foi muito importante essa organização das trabalhadoras da saúde e da educação, mostra mais uma vez a classe operária em ação aqui na América Latina e as próprias denúncias que essas trabalhadoras fizeram contra a forma com que o governo paraguaio vem levando adiante a gestão da crise econômica e sanitária. Esses escândalos que vieram estourando no Paraguai foram também um dos motores para os protestos. Por exemplo, enquanto a gente está vendo na América Latina e no mundo como um todo, e não é diferente no Paraguai, toda essa falta de insumos nos hospitais, leitos de UTI, medicamentos necessários, para não falar nem da vacina, foi descoberto que esses medicamentos no Paraguai estavam sendo vendidos no que se chama o mercado subterrâneo, ali, esse mercado paralelo, beneficiando, né, empresários privados, beneficiando as grandes farmacêuticas, e o Estado paraguaio, em plena alta da pandemia, superfaturou a compra desses diversos materiais médicos. Também no ano passado, o Congresso do Paraguai fez um empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para enfrentar a pandemia e simplesmente ninguém sabe para onde foi parar esse dinheiro, enquanto as pessoas estão morrendo. O Paraguai é um dos países da América Latina com maior taxa de mortos por milhão de habitantes, e isso, claro, foi o estopim, toda essa combinação de alta do desemprego e essa terrível forma dos capitalistas desorganizarem o sistema de saúde e levarem à morte das pessoas, acabou sendo o grande incendiador, né, das ruas. É importante também lembrar aqui que essa situação aberta no Paraguai reafirma
a tendência que a gente está vendo se expressar internacionalmente, de que são as mulheres trabalhadoras, o sujeito social que vem se colocando na linha de frente contra as políticas catastróficas, né, econômicas e sanitárias dos governos. A gente discutiu em alguns programas atrás a enorme resistência operária das mulheres da indústria têxtil lá em Mianmar contra o golpe militar. Então isso também é um fator muito importante para a gente levar em conta. Exatamente, André. Aquelas que lutam com mais energia pelo novo são as que mais sofrem por causa do velho, né? Essa frase muito bonita do Trotsky ilustra bastante bem o que está acontecendo hoje na luta de classe internacional e o papel das mulheres, né? E a pandemia do coronavírus reforçou muito os sofrimentos que passaram diariamente milhões de mulheres ao redor do mundo em todos os aspectos da vida. Cada trabalhadora, cada jovem, cada mulher negra aqui do Brasil sabe o ódio que sente do Bolsonaro e desse sistema capitalista que nos oprime justamente para nos explorar cada vez mais. Por isso eu acho que foi tão expressiva a plenária também que a gente fez aqui, né, do Grupo Internacional de Mulheres Pão e Rosas, que ocorreu no último dia 6, André, onde participaram mais de 1.000 companheiras, muitas delas jovens de 12, 14 anos, que já despertam para a vida política com vontade de se organizar para botar tudo que nos atrasa para baixo, né? Então, assim, quem sabe a gente consegue construir uma organização que chegue preparada para quando um momento como o do Paraguai romper aqui no Brasil, né? E a gente consiga aí confluir com isso. Muito bem lembrado. Sim, inclusive, os nossos ouvintes que querem acompanhar toda a cobertura do que foi essa plenária do Põe Rosas que a gente fez no último final de semana, convido todo mundo para acessar o www.esquerdadiario.com.br para seguir as matérias, as resoluções da plenária, né, do Põe Rosas. E tem tudo a ver, obviamente, com os debates que a gente vem fazendo aqui. Foi muito emocionante as discussões com essa juventude toda que quer se livrar da opressão machista, mas também do capitalismo. Lembra muito, a gente vinha discutindo, né, o fenômeno das ninhas na Argentina, do Ni Una Menos, toda aquela batalha pela legalização do aborto que a gente viu na Argentina nos últimos anos. E também, obviamente, diz respeito ao tema do que está acontecendo no Paraguai, porque o Mário Abdo, o presidente paraguaio, trocou a chefia do Ministério da Mulher, né, Si? Exatamente. No sábado, enquanto as massas gritavam que se vacham todo, que não quer de nenhum no solo, né, que é em espanhol que saiam todos, que não fique nenhum, o Abdo anunciava a mudança dos Ministérios da Educação, Mulher, Casa Civil e Saúde. Saúde essa que o ex-ministro renunciou logo no primeiro ato, né, que ocorreu na sexta-feira. Imagina, o aliado dele é o Bolsonaro, que tem a Damares Alves no Ministério da Mulher. Imagina a homóloga paraguaia do Ministério. Já vai pensando, porque o cara disse que não lê nada a não ser a Bíblia. Imagina a ministra da Mulher do sujeito. Mas nem isso, como a gente viu, nem essa troca de cadeiras dos ministérios foi suficiente para conter os protestos. Tanto que a oposição burguesa, que patrocinou e investiu no governo do Mário Abdo até agora, se aproveitou de maneira oportunista dos protestos para tentar reimpulsionar um processo de julgamento político, no caso o impeachment, né, contra o Mário Abdo, o mesmo que ele tinha sofrido em 2019. O Bolsonaro naquela época, inclusive, havia apoiado o Mário Abdo contra esse processo de impeachment. E a burguesia paraguaia agora tentou reinvestir, como se ela estivesse realmente preocupada com a situação econômica, com a situação sanitária da população. A hipocrisia é tão grande que a patronal das indústrias do Paraguai emitiu um comunicado totalmente hipócrita, exigindo ao governo melhores medidas para resolver a crise sanitária, como se eles não fossem os responsáveis pela contaminação nas fábricas, nos locais de trabalho, durante o transporte público, já que a maioria do parque industrial no Paraguai, né, não parou de funcionar, e praticamente todas elas sem qualquer tipo de protocolo de segurança adequado. É uma crise política desesperada, né, para evitar o que aconteceu há pouco no Peru. Você lembra, André? A gente até comentou aqui também no podcast que lá se perdeu uma sequência de presidentes por causa dos protestos de rua, né, que escalaram, aumentaram para enormes paralisações de trabalhadores rurais há um tempo atrás. Sim, e de fato é um enorme medo do agronegócio brasileiro também, porque os protestos no Paraguai eles colocam em risco boa parte do negócio rural desses latifundiários brasileiros. Eles são chamados
brasiguaios, né, que são esses grandes produtores rurais do Centro-Oeste, ali na zona fronteiriça, que inclusive compram terras do outro lado da fronteira, no Paraguai, e que ampliaram muito a escala da mecanização na agricultura paraguaia, que é tradicionalmente de subsistência, submeteram o país a uma maior primarização agroexportadora, e ao mesmo tempo o Brasil tomou parte importante, né, no que diz respeito ao destino, né, da economia agropecuária do Paraguai, especialmente o Mato Grosso do Sul, são sensíveis aos protestos das populações rurais nessas zonas agrícolas. Então, com certeza, esses latifundiários brasileiros não querem que os protestos avancem para se converter nas greves dos trabalhadores rurais que assolaram o Peru no contexto de uma enorme crise do domínio burguês que não tem fim até agora, né, naquele país. Exatamente, e no caso do combate à pandemia, que eles reivindicam, né, também é interessante lembrar que isso é só uma desculpa para diminuir o descontentamento das massas, assim como as reformas ministeriais e o possível processo de impeachment, que é um outro fantasma que ronda aí o país vizinho, né, porque, de fato, para conseguir a maioria e passar esse impeachment, André, o Partido Liberal Radical Autêntico, né, olha, esse nome é ótimo, maravilhoso, que é o principal partido da oposição, ele precisaria de votos do próprio Partido Colorado, né, que são os dois partidos mais importantes do regime. Então, seria um caso de crise no maior partido do Paraguai e que teria como único objetivo fazer o Mário Abdo cair pela via institucional e evitar justamente que ele seja derrubado por uma elevação, um aprofundamento da luta de classes. Então, na verdade, assim como no Paraguai, em qualquer outro lugar do mundo, no Brasil, né, um processo também aqui de impeachment contra o Bolsonaro também serviria para esse mesmo fim, né? Que seria desviar para uma saída institucional, descontentamento e preservar o regime, no caso, inclusive colocando o general Mourão no lugar. Claro que a gente quer que o Abdo caia, a gente quer que o Bolsonaro caia, não se trata disso, né? A questão é que a gente tem que ver com quais métodos, com qual sujeito e quem entra no lugar, o que se deixa no lugar, né? Então, tá claro que aí a gente não poderia parar no impeachment institucional do Bolsonaro, teria que ser fora Bolsonaro, Mourão, os golpistas, os militares que estão aí já se animando bastante. Os militares. No último período, né, ali emitindo notinhas do Clube Churrasqueiro Militar, enfim, toda uma ampla gama aí de atores autoritários que a gente teria que, através dos métodos da luta de classes, derrubar. Então é claro que essa não pode ser uma bandeira pura e simplesmente, me engasguei aqui até, a questão do impeachment, né, dessa forma, ela não pode realmente oferecer uma perspectiva para a esquerda e para os trabalhadores. E esse embelezamento do impeachment institucional, como faz o PSOL, o PT, PCdoB e as centrais sindicais e organizações estudantis e de mulheres que eles dirigem, termina levando esse beco sem saída também, né? Ao contrário disso, que a gente realmente precisa de uma alternativa com independência de classe, que confie só nas nossas forças, não na Câmara, no STF, muito menos em milico e, enfim, prefeito golpista e toda essa cambada que a gente vê aí se apostando cada vez mais da política nacional, né? A gente precisa derrotar o Bolsonaro e o Mourão também. Então não adianta trocar uma peça se todos os ataques, todas as reformas que transformaram as nossas vidas num inferno e vem aí custando vidas, inclusive, continuam de pé e todos os seus atores, inclusive, se reabilitam, né? Pela via de um processo institucional desse tipo. Então, realmente, o Paraguai é um exemplo, assim, do que a gente tem que fazer num sentido mais que eleva, né, dessa perspectiva institucional. Perfeito, sim. Inclusive você colocou esse desenho de como enfrentar o regime capitalista brasileiro. Imagina no Paraguai agora. Tudo bem, você pode tirar o Mário Abdo, mas ao mesmo tempo vai subir outro cabeça de bagre apoiado pela patronal industrial, que hoje é responsável pela crise sanitária, e isso não vai resolver nenhum dos problemas, né, da população trabalhadora paraguaia. E o mais importante aí para a gente levar em consideração aqui no Brasil, o Paraguai mostra que a luta de classes não vai esperar o controle da pandemia. Os ingredientes para novas convulsões sociais aqui na América Latina estão diante de nós, e no Brasil a gente vê isso em escala ampliada, mais uma vez. Os estopins desses protestos no Paraguai foram o alto desemprego e a crise sanitária.
Aqui no Brasil, a gente vive isso em escala monumental, né? O desemprego no Brasil é de 14 milhões de pessoas. No ano passado, houve uma queda de 4,1% do PIB. Foi a maior queda em 24 anos. Nessa última década, a gente viu uma queda da renda per capita da população de 5,5%. É a maior queda desde a famosa década perdida, lá nos anos 80. Então a situação econômica do Brasil é dramática e a situação sanitária, como a Simone lembrou no início, hoje a gente bateu um novo recorde, quase 2.300 pessoas mortas pela Covid-19 em um ano. O Brasil já tem a maior taxa de mortos por milhão de habitantes, já superou os Estados Unidos. Então tudo isso pode se transformar num verdadeiro caldeirão para que a luta de classes, como sempre, seja a verdadeira definidora dessas grandes questões. E não é à toa que a gente diz aqui que só a classe trabalhadora organizada pode dar uma saída para a crise. Nós, aqui do Esquerda Diário, do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, que impulsionamos esse podcast internacional, nós defendemos aqui uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela luta, como uma saída independente de todas as alas do regime golpista brasileiro, como a Simone mencionou, o STF, o Congresso, os militares, os governadores, que permita ao povo desfazer todos os ataques, todas as reformas impostas desde o golpe, não confiar nesse discurso reformista, conciliador do Lula com a direita, e sim confiar na luta de classes, debater e decidir democraticamente, impondo, né, essa nova Constituinte livre e soberana, quais medidas a população vai precisar tomar para resolver todos esses problemas sentidos pela maioria do povo, inclusive acabar com os privilégios do judiciário, por exemplo, algo que o Lula não fala de maneira nenhuma, porque nos 13 anos, né, de governo do PT, eles fortaleceram todo o aparato repressivo, o aparato judiciário. Nós não, nós queremos outra forma de fazer essa discussão, porque ela tem importância internacional. Assim como o Paraguai influencia o Brasil com o que acontece na luta dos trabalhadores aqui no nosso vizinho, imagina se a classe trabalhadora brasileira se colocar de pé e dizer que não é questão de Lula e Bolsonaro em 2022, nós queremos enfrentar agora a pandemia, agora o desemprego, agora a crise econômica, ela pode influenciar, essa sim, com o peso que tem, toda a América Latina. Então é com essa perspectiva que a gente considera muito importante levar em conta essa experiência paraguaia para nós, né, Si? Exatamente, André. E é justamente nessa perspectiva que a gente tem que refletir que é necessário que, nesse caminho para fazer valer, né, a soberania da vontade popular efetiva, não de uma manobra institucional nem nada disso, mas justamente a partir da necessidade da auto-organização dos trabalhadores, setores que hoje estão sofrendo com a pandemia, né, da imensa maioria da população contra a repressão do Estado, dos capitalistas, que com certeza vão se opor com todas as forças a uma saída da nossa classe, né? É que vai ser necessário aí que a gente avance nessa auto-organização dos trabalhadores e de todos os oprimidos, junto com as medidas necessárias para impor um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo, que possa realmente dar uma solução a todos esses problemas, oferecer uma outra saída política, né? Aí questionando não só os jogadores, né, do regime político, mas a própria estrutura do regime político, defendendo uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela luta, que é um caminho de fundo através do qual a gente pode efetivamente solucionar os problemas que estão colocados, né? E adotar também as medidas que são urgentes e necessárias para a gente acabar com essa carnificina que vem acontecendo por conta da pandemia, que na realidade só chegou ao nível que chegou pela ambição capitalista, né, pelo desmando do governo Bolsonaro, dos governadores, enfim, de todos os autores golpistas, né, que terminam aí levando à frente todos os ataques que a gente ainda vem sofrendo, né, e impedindo que a gente tome as medidas necessárias, como a reconversão da indústria para produzir testes, para produzir vacina, a quebra da patente da vacina, né, de fato, assim, medidas que possam fazer com que a gente passe pela pandemia sem que haja tantas mortes, né? Isso tudo não vem sendo garantido e é nessa perspectiva de questionar o capitalismo que sustenta essa situação bárbara que a gente tem que buscar uma nova saída política, né? E por essas ideias que a gente luta e convida também cada ouvinte nosso aí a conhecer as nossas iniciativas, a conhecer, enfim, mais sobre o Esquerda Diário, sobre todas as atividades que a gente vem fazendo, como essa que a gente citou aqui do Pão e Rosa.
E assinando embaixo desse panorama programático que você explicou, um programa operário para enfrentar a crise econômica e sanitária, tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil, né, no nosso caso, a gente vai fechando aqui esse programa, já enviando por parte do nosso programa toda a solidariedade às mulheres trabalhadoras, aos trabalhadores, à juventude paraguaia que se enfrenta contra esse governo reacionário do Mário Abdo, sustentando com tudo essa luta para que os trabalhadores se coloquem à frente como uma força independente que não acredite nas manobras institucionais, nos impeachments, na patronal industrial paraguaia e levem um caminho de independência de classe. E também fazemos, mais uma vez, o convite para acompanhar no Esquerda Diário todas as repercussões dessa plenária do Põe Rosas, as resoluções, para convidar todo mundo a conhecer o nosso podcast irmão, Feminismo e Marxismo, para que se somem com a gente nessas iniciativas. Obrigado, gente. Até o próximo programa.